Se você está com a sua Bíblia aí fácil, deixa aberto no livro de Atos, capítulo 4. Eu quero trabalhar hoje com vocês tanto um texto quanto um conceito que está ali nesse texto presente de forma bem óbvia, ao qual eu tenho me referido de forma indireta e direta em vários dos últimos sermões, a pequenas partes dentro desse texto, mas ele destaca, ele realça, quando visto, não apenas em referência, mas quando visto em sua forma completa, ele destaca e realça algumas coisas que eu creio que são extremamente importantes para esse momento que nós vivemos. Então, no capítulo 4 do livro de Atos, nós lemos no versículo 1, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, a primeira coisa aqui bem interessante é que você tem, como eu já falei, inclusive na última vez em que preguei, você fica vendo em Atos, nesses capítulos iniciais que antecedem a perseguição, estranhos companheiros, grupos que você nunca esperava ver juntos, e eles se juntam porque eles passam a ter um inimigo comum. É aquela velha história, né? O amigo o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Que nunca deveria ser verdade, mas aqui no caso, isso obviamente está acontecendo. Por quê? Porque você tem os sacerdotes, você tem, em alguns momentos, os fariseus se juntam a eles também. Aqui você tem a liderança, o sinédrio, que são os fariseus, e de alguma forma os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, que eram o grupo liberal dentro do judaísmo da época. Esse era o grupo de pessoas que acreditava que não havia a ressurreição. Que a vida era isso, eles eram, na verdade, materialistas, acreditavam que a vida acabava. E aí vem o destaque bem claro do porquê que todos eles estavam incomodados. Versículo 2, eles estavam ressentidos porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então vamos lá, ainda a título de introdução. Algum tempo atrás, o ano passado, pareceria loucura a provocação, a brincadeira que eu vou fazer agora, tá? Com vocês. Mas agora, nesse momento, já não é tão ridículo. Imagina alguém chegar e ficar profundamente incomodado e resolver atacar você, Amanda, porque o seu comportamento ou porque a sua mensagem diz que você deve temer mais aquilo que danifica a alma do que o corpo e que, portanto, salvar vidas não é a sua última prioridade. Dá para conceber que alguém vira e fala, então você não presta, você não pensa na humanidade, porque a vida é o maior valor, porque salvar vidas é a coisa que mais importa, tudo para salvar vidas. Até um irmão querido que num escorregão outro dia, um irmão querido que reflete sobre teologia, que num escorregão outro dia virou e falou, para salvar vidas eu abro até mão das minhas liberdades e tudo isso daí. Ele não parou para pensar que a liberdade religiosa é uma daquelas que a gente conta mais valor do que a vida. Aliás, ontem foi o 4 de julho nos Estados Unidos, além de ter o ponto principal da celebração do 4 de julho, que é aniversário dos meus filhos, mas também é aniversário da independência americana. E aí o pessoal lá nos Estados Unidos estava fazendo uma celebração cívica, e nessa celebração cívica, um dos hinos que sempre aparece
é o hino da República, que muita gente fala, esse hino é de dominação, esse hino... E não para perceber que esse hino é sim a respeito do domínio que Cristo exerce. Mas esse era o hino que os soldados da União cantavam antes de partir na Guerra Civil Americana, de partir para o Sul para combater os confederados escravagistas. Tá? E esse hino tem uma frase que é muito interessante. Ele começa falando que Deus está, que o exército do Senhor está marchando e que Deus está marchando e reinando todas as coisas. Mas daí começa a falar de Jesus, que nasceu lá num lugar distante, cheio de glória. E aí tem a seguinte frase: assim como ele morreu para nos tornar santos diante de Deus, nós que cremos nisso estamos dispostos a também morrer para trazer a liberdade que Deus oferece a todos os homens. Antigamente a gente tinha uma certa clareza de que a vida é um bem supremo, mas de que ninguém tem maior amor do que oferecer a sua vida pelos irmãos. Tá? Aqui em Atos a gente vê essa conflagração na qual grupos opostos se encontram, e o que os deixa furiosos é o fato de que a pregação dos apóstolos contém ali um elemento que é deleitério, que é destruidor daquilo que eles gostariam que todos acreditassem. Porque na mensagem dos apóstolos está contida a verdade de que há coisas que valem mais que a vida, de que a minha vida é eterna vale muito mais do que a minha vida terrena. Então eles ficavam ressentidos porque os apóstolos ensinavam o povo anunciando em nome de Jesus a ressurreição dos mortos. O que eles fizeram? E não se engane não, ainda vai chegar a hora. E eu acho que muitos dos que estão aqui... É achismo, tá? Aí eu não posso dizer palavra do Senhor. No resto, a minha intenção é que vocês escutem a palavra do Senhor. Aqui eu tenho que fazer um parênteses usando o precedente de Paulo. Mas eu acho que muitos de vocês aqui ainda vão ver pessoas serem presas por aquilo que creem. Por crerem na ressurreição do corpo. Por crerem que a vida tem valor porque é a imagem e semelhança de Deus, mas que o valor dela não é um valor autônomo. De que a vida vale porque Deus criou. Mas de que ser fiel a Deus vale mais que a vida. Eles prenderam e recolheram. Deixa eu só ter certeza que está carregando, porque eu estava ficando sem carga, que está carregando. Prenderam e recolheram os apóstolos ao cárcere até o dia seguinte, porque já era tarde e não ia dar para ter tribunal. Esse truque é velho, né? Sempre que você vai prender alguém, mas você sabe que assim que um juiz vê essa pessoa, ela vai soltar, você prende que horas? De manhã? Se você prende de manhã, até o final da tarde ela está na rua. Você prende à tardezinha no final do dia para ter certeza que a pessoa passa a noite na cadeia. Muitos, porém, versículo 4, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção no que está acontecendo aqui. Esse é um detalhe que não é a ênfase que Lucas usa quando está narrando, então a gente não fecha o raciocínio, não observa. Eles estavam pregando, os soldados, representantes das autoridades, vêm para prendê-los porque estão incomodados com a mensagem, mas aquele grupo inicial dos apóstolos com os discípulos iniciais aumenta para 5.000 pessoas na pregação dos apóstolos. E vem lá uma meia dúzia de soldados e prendem os apóstolos e levam presos. Caiu a ficha? Se você tivesse 50 seguidores apoiando os apóstolos e chegassem meia dúzia de soldados com espada, você ainda pode dizer, não, mas eles têm espada, eles são autoridade, é perigoso. Quando o número cresce para 5.000, esses soldados que chegaram só levaram os apóstolos porque os apóstolos permitiram. Porque Pedro, aquele que arrancou a espada e tchum na cabeça, na orelha do Malco,
e que Jesus criticou pela falta de mira, né? Porque ele bateu e cortou a orelha, não foi? Jesus falou, mete a espada na banha. Não, é na bainha. Na bainha, para guardar. Pedro estava ali, mas dessa vez, ao invés de tirar uma espada, ao invés de virar e falar, já que são 5.000 de vocês que creram e mudaram a sua vida, então não deixem esses homens nos levarem para que nós continuemos a obra do Senhor. Eles não fazem isso. Esse ponto eu quero que vocês deixem bem marcado na cabeça de vocês. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. E como o sumo sacerdote, Anás, as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote, Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, essa é a segunda coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui, que é um ponto curioso. Ele não chegou, quando estavam lá, eles foram ser presos, ele nesse momento não sentiu que a melhor estratégia era fugir, se defender. Ele sentiu que aquilo ia ter que acontecer. Tá? E eles foram levados. Assim que eles aparecem diante das autoridades, a primeira pergunta é: com que autoridade vocês estão anunciando? Em nome de quem vocês estão fazendo os milagres? Por quê? É a velha pergunta do alvará. Com que alvará de funcionamento você está aberto? Com que autoridade vocês acham que vocês podem fazer isso? Quando uma autoridade, o governo, quando alguém não consegue te frear, quando a motivação é ideológica, a motivação é do coração por causa da crença. O que incomoda é a crença, é a mensagem. Mas você não consegue bloquear de forma direta pela mensagem, qual a pergunta que você faz? Você tem papéis para poder fazer isso? Você está autorizado? Você tem licença para funcionar? Você tem isso? Não estou falando que licença, que papéis sejam errados, mas a pergunta com que autoridade você faz, especialmente quando se trata da pregação do Evangelho, ela é uma pergunta que procura reasseverar a autoridade de alguém que se sente ameaçado. Por exemplo, quando Paulo estava sendo interrogado, e alguém cuja autoridade era mais baixa estava no processo de interrogá-lo, houve um momento em que ele clamou pelo julgamento de César, porque como cidadão romano ele tinha o direito. Então ele puxou por uma autoridade maior. Do mesmo jeito, há um momento no qual, ao ser interrogado, ele fala algo que não devia, leva um bufete na cara e falam: como que você se dirige ao sumo sacerdote dessa maneira? E ele fala: me perdoe, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Senão eu teria falado de forma diferente. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Essas autoridades estão se sentindo ameaçadas. A própria mensagem da ressurreição do corpo, os milagres que estão acompanhando a mensagem, lançam por terra, ou no mínimo lançam dúvidas, em tudo que justifica a autoridade que eles mantêm sobre o povo. Então qual a pergunta? Que autoridade vocês têm para estar fazendo o que estão fazendo? Que licença vocês têm para... Quem autorizou, quem deixou a liderança e os mestres de Israel somos nós. Vocês não têm autorização para o que estão fazendo. O interessante é que a suposta autoridade que eles detinham não era acompanhada de real autoridade ou de poder. Eles não curavam ninguém, eles não faziam milagres, eles brigavam entre si com ideias que eram interpretações errôneas da própria lei de Deus.
E eu acho que o que incomodava mais essas pessoas é a mesma coisa que incomodava os fariseus, os publicanos, os saduceus quando ouviam Jesus, é que eles reconheciam que aquela fala tinha verdadeira autoridade e era acompanhada de atos de poder. Curas, milagres e coisas extraordinárias. Então você imagina o incômodo de você dizer, mas eu sou a real autoridade constituída, e essa pessoa que não tem autoridade nenhuma, fala de um jeito que eu não consigo falar e faz coisas que eu não consigo. Como que eu vou manter o meu poder? Como? O único jeito é suprimi-los. Não tem outra forma. É óbvio que ainda na leitura do texto e no começo da exposição, eu já estou sugerindo para vocês que grande parte das dificuldades que nós vamos enfrentar é porque a igreja tem a capacidade de olhar para esse mundo e falar com uma voz de real autoridade e demonstrar com gestos concretos que quando Jesus Cristo é o Senhor, há coisas que valem mais que a vida. E na luta pela justiça, na luta pela alteridade, pelo amor, pelo cuidado do próximo, estamos dispostos a oferecer a própria vida em libação. E isso em algum momento vai incomodar profundamente as autoridades, porque eles não têm condições nem de falar com o poder que quem fala pela palavra de Deus fala, e nem de agir com os gestos de desprendimento e verdadeiro poder de pessoas que já consideram suas vidas entregues na mão daquele que de fato reina soberano. E é isso que está acontecendo com eles aqui. Só que Pedro, pela segunda vez, primeira, ele podia ter falado, ó, vocês são 5.000, não deixa os caras pegarem a gente não. O pessoal não precisava nem brigar, era só fazer um círculo em volta deles e deixar eles escaparem. Essa técnica aí que a Antifa usa, só põe o corpo na frente e fica provocando. Mas ele não fez isso. Agora, ele tem a chance, ele podia mostrar para eles de forma sensível. Uma das técnicas que você usa para vencer um debate é que você tenta quebrar as resistências, você não antagoniza o seu opositor. Você tenta levá-lo a concordar com você ou pensar que concorda com você, se tudo que você quer é ganhar o debate. Mas Pedro, ao invés disso, talvez porque ele estivesse cheio do Espírito Santo, Pedro diz para eles, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, e nessa hora eu imagino que o pessoal fez, porque não podia falar de Jesus Cristo Nazareno. Era um tabu. Porque as autoridades tinham mandado matar Jesus. E depois tinha essa história de que ele tinha ressuscitado, não acharam o corpo. Esse é o tipo de coisa que você não fala. Fica quietinho. E o Pedro, ali cheio do Espírito Santo, vira e fala, nós fazemos isso sob a autoridade de Jesus o Nazareno. E para não parecer que ele está tentando mesmo ganhar pontinho, ele fala, a quem vós crucificastes? E a quem Deus ressuscitou dos mortos. Sim, em seu nome é que está curado esse homem perante vós. E eu não sei se vocês conseguem perceber o que aconteceu aí, a virada que já aconteceu. Quando eles caem em si e percebem que a virada já aconteceu, eles vão tentar botar remendo. É muito fácil ler o texto e não perceber que nessa frase de Pedro a virada já aconteceu. Eles estão com medo de perder o poder e a autoridade que eles acham que têm. A resposta de Pedro, nós fazemos isso em nome do Jesus que vocês já crucificaram e Deus já ressuscitou. Sabe o que ele está falando para eles? Vocês já abriram mão de qualquer legitimidade que vocês tinham quando vocês crucificaram. E a prova disso é que Deus ressuscitou. Vocês crucificaram e Deus ressuscitou. Vocês já perderam. Vocês estão tentando salvar algo que vocês perderam meses atrás. Quando vocês mataram Jesus.
E Deus ressuscitou Jesus Cristo. E é no nome dele que nós fazemos e vamos continuar fazendo o que estamos fazendo. E se vocês têm dúvida da legitimidade disso, tá aí a cura para provar. Esse homem está aqui na frente de vocês. Façam o mesmo. Isso é devastador. Eu queria que por um segundo vocês se colocassem nos sapatos daquelas autoridades religiosas, daqueles líderes do povo, e entendessem que eles estavam vendo ruir toda a legitimidade de autoridade que eles tinham diante dos próprios olhos. Esse Jesus, continua Pedro no versículo 11, é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Vocês pensavam que vocês que estavam fazendo o edifício rejeitaram a pedra principal. Vocês precisavam se arrepender. Não tenta se segurar num poder que já está ruído. E no versículo 12 ele ainda bota lá o que seria o último preguinho no caixão, porque ele fala: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham em dizer contrário, que dizer em contrário. Então, mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos, pois, com esses homens? Nota bem o que está acontecendo. Eles perceberam completamente. O texto enfatiza, eles ficaram admirados com a intrepidez e com a capacidade de comunicação desses homens, especialmente porque era para ser homens iletrados, eles estavam sendo muito capazes. Quando eles deviam ter ficado espantados é com o tamanho da burrada que fizeram, né? Eles deviam entender o tamanho do buraco que entraram. Ao invés disso, eles estavam surpresos. E diante do cara curado ali não tinha nada a dizer. Mas eles estavam tão certos dos seus caminhos, tão certos de sua autoridade, eles estavam tão convencidos da forma como viam o mundo, que não havia para eles a possibilidade de reconsiderar isso. Então eles só ficavam surpresos e diziam: de fato, vai ser mais difícil do que nós pensamos. Então eles pediram que os apóstolos saíssem, Pedro e João saíram, e eles disseram: o que nós vamos fazer com esses homens? Versículo 16. Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falem nesse nome a quem quer que seja. Fácil, vamos intimidar. A gente não pode negar o poder. A gente não pode negar o que todo mundo sabe. O óbvio não pode ser negado. Então vamos intimidar. É normal esse raciocínio, quer ver? Eu não posso proibir a religião, não posso coibir a religião, não é? Então só vamos dificultar. Vamos dar um jeitinho indireto. Se a gente disser que vai caçar a liberdade religiosa, não podemos fazer isso. Se disser que só vai caçar a liberdade religiosa dos cristãos, mas que todas as outras religiões podem, porque as outras religiões todas, de certa forma, são mais plurais, ou vamos acabar com as religiões do livro, as monoteístas, e só permitir as plurais, não vai colar, vai ficar difícil. Então o que você faz? Começa a criar sistemas para cercear. Começa a espremer. Começa a exigir mais alvarás do que tinha antes.
diz, não, para a igreja voltar, ela pode voltar a se reunir, mas agora ela vai ter que voltar a se reunir com um protocolo aprovado, que é 10 vezes mais complicado do que protocolo de shopping center ou do que protocolo de salão de beleza ou de academia. Dificulta um pouco mais. Mas aí o que acontece? Eles chamam de volta os apóstolos e falam, vamos dar uma prensa, vamos dar um susto, vamos intimidar. João e Pedro voltam, versículo 18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Nessa hora a gente vê de novo que Pedro certamente estava mais preocupado com a fidelidade dele no anúncio do evangelho do que necessariamente com escapar qualquer pressão que ele pudesse sentir, porque a resposta dele é, Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós outros do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles não aceitaram a intimidação e ainda saíram livres. Porque eles entenderam que a legitimidade daquelas autoridades já tinha acabado e que isso estava por um fio diante do próprio povo. O povo em breve perceberia que não havia mais legitimidade daqueles que diziam representar a Deus, mas representavam simplesmente um domínio humano. Então no versículo 21 explica, depois ameaçando-os, mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura maravilhosa. Deixa eu resumir para vocês de forma breve aqui algumas coisas que eu acho que a gente precisa tirar disso para esse momento nosso. Algumas características que são muito claras. Os apóstolos, eles estavam proclamando uma mensagem de arrependimento, que começava contando do arrependimento deles mesmos. Tá? Eles proclamavam uma mensagem que dizia, nós precisamos nos arrepender. E mesmo diante das autoridades, quando as autoridades questionaram como vocês ousam falar conosco dessa forma, eles não disseram, a gente está falando em nome de Jesus, mas a gente respeita vocês e tal, mas vamos... Não, eles disseram, senhores, importa mais obedecer a Deus do que aos homens e vocês mesmos sabem disso. A legitimidade da sua autoridade vocês abriram mão quando vocês crucificaram o Filho de Deus. E isso foi comprovado pelo fato de que Deus o ressuscitou. Deus desfez a porcaria que vocês fizeram, ressuscitando Jesus dos mortos. Então, eles estavam proclamando uma mensagem que demanda arrependimento que eles tiveram que se arrepender dos seus pecados, arrependimento das autoridades. Pedro, o cara que está aqui, é aquele que teve que olhar para Jesus e responder, olhando nos olhos, 3 vezes, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, porque ele teve que se arrepender, porque Jesus tinha dito para ele, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E ele fez isso, ele sabia o que é uma fé arrependida. Nós vivemos uma fé arrependida. Se você não sabe que o tempo todo eu não fico diante de Deus dizendo meia culpa, minha máxima culpa, porque a culpa foi lançada sobre Jesus. Mas eu digo, Senhor, eu vivo pela fé porque eu me arrependo daquilo que sou na minha carne e eu quero Cristo em mim, eu quero a justiça de Cristo, eu quero a cura que Ele traz para mim. Mas a mensagem deles não era só uma mensagem de arrependimento, mas uma mensagem de aliança, que é a segunda parte, a promessa de que o nosso arrependimento é recebido por Deus com graça e não com rejeição. Então eles tinham a ousadia para proclamar e dizer, arrependei-vos. Eles podiam virar para essas autoridades, que eles acabaram de dizer, vocês crucificaram Jesus,
E eles podiam dizer, mas arrependei-vos, porque pela graça de Jesus ressurreto dentre os mortos, os seus pecados estão perdoados e vocês podem abrir os olhos e deixar de ser cegos. Vocês podem levantar e andar e deixar de ser mancos. Assim como esse daqui que foi curado, vocês podem ser curados. Era uma mensagem de arrependimento, mas era uma mensagem de aliança, de pacto, de promessa de Deus. E os apóstolos e os discípulos ali na igreja primitiva entendiam uma coisa que eu rogo a Deus que nós compreendamos. A gente vai ter que saber perder para ganhar essa batalha. Se não estivermos dispostos a oferecer a própria vida em libação, não há esperança de que fielmente cumpramos a missão que não podemos deixar de cumprir, porque não podemos deixar de falar dessas coisas. A igreja precisa entender que nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas para ganhar um tesouro maior. Em algumas situações limites vai ser abrir mão da nossa própria vida. Em outras situações, abrir mão do bem, abrir mão da aparente paz que a gente tem nas nossas relações, até com o Estado. Não importa, eu não sei exatamente o que, mas os apóstolos aqui estavam dispostos a abrir mão das promessas de conforto que eram oferecidas, a segurança que era oferecida, até a legitimação, porque se eles saíssem de lá dizendo, olha, eles se reuniram com as autoridades e as autoridades disseram que eles podem continuar indo nas sinagogas, puseram algumas limitações, ajudaram eles, deram para eles ali uma corretiva, para eles entenderem que não é bem de Jesus que tem que falar, mas sim de Hashem, de Adonai, que são os nomes de Deus, né, que seriam usados ali, mas Yeshua não pode falar e tal. E eles sairiam legitimados. Eles abriram mão disso, abriram mão de promessa de legitimação, abriram mão até do respeito dessas pessoas, porque eles não não antagonizaram essas autoridades de um jeito, digamos, de provocação tonta, mas eles sabiam que eles estavam antagonizando. Precisava virar e falar, ó, eu falo no nome daquele que você mandou matar? E para provar que você estava errado, Deus ressuscitou? Então, essa não é exatamente a postura que uma pessoa que está tentando fazer mera pacificação ou conciliação faz. Eles entendiam que às vezes eu preciso perder para poder ganhar o que realmente importa. E eles ilustravam a mensagem deles e a proclamação de arrependimento e de aliança curando. Isso é interessante. Hoje nós não vamos sair por aí curando aleijado e curando cego, a não ser que Deus resolva fazer, mas não é o modo de operação mais comum que a gente está vendo hoje. Mas tem uma extensão disso que é interessante. O que ratificava a mensagem deles? As curas, o bem e a restauração que eles traziam para as pessoas, não é? O que vai ratificar a nossa mensagem hoje, até quando tivermos que resistir àqueles que acham que detêm a autoridade? O bem que a gente fizer, a cura que a gente fizer, os atos de misericórdia, os atos de cuidado. Porque eles podem não convencer as autoridades, porque as autoridades juram de pé junto, várias delas, que, por exemplo, a função de equilibrar as balanças e cuidar dos pobres é de quem? Do Estado. Vai a igreja interferir e começa a cuidar dos pobres. E aí fica óbvio que o Estado não faz com efetividade, que a igreja consegue fazer melhor. Você vai pegar mal, né? Aí tá. Mas o povo que olha vai ver os nossos atos de misericórdia. Vai ver as curas, vai ver o testemunho vivo da igreja. E esse testemunho vai fazer com que, ao invés de discutir legitimidade, nas cortes que já perderam a sua legitimidade por perverter a justiça, a igreja vai ter a sua legitimidade garantida por Deus e reconhecida pelas pessoas que estão vendo e crendo e sendo salvas.
Porque afinal de contas, nós estamos trabalhando para um reino vindouro que já começa. E que, por certo, vai ser vitorioso. Será que nós entendemos que o Evangelho demanda de nós, que envolve abrirmos mão daquilo que nós achamos que devemos preservar ou ganhar, para que nós possamos ganhar aquilo que realmente Deus quer nos dar? Será que nós entendemos que é isso que Deus quer? Que eu abro mão dos meus supostos alvos para buscar os alvos de Deus, entendendo que eles são melhores e que eles vão me dar o que eu realmente preciso, porque eu nem sei o que eu preciso. Mas e o povo? Tá? O que estava acontecendo com o povo aqui? O povo ouvia a proclamação do Evangelho, só que não manter o tempo aqui. O povo ouvia a proclamação do Evangelho e ouvia com atenção. E os atos que acompanhavam essa proclamação não deixavam muito escape. Assim como as autoridades tiveram dificuldade, porque ficaram meio de mãos amarradas, o povo também não ficava de mão amarrada, mas como negar o que eles estavam vendo? E muitos, diz o texto, eu li com vocês, muitos creram e abraçaram o Evangelho. Muitos do povo abraçaram o Evangelho. E aqueles que abraçavam o Evangelho, sob o impacto desse novo conhecimento, eles abriam mão daquilo que eles achavam que tinham, para poder receber algo que realmente ninguém poderia tirar deles. Muitos deles abraçaram o pacto com Deus, se tornando alvo do Estado, se tornando objeto de ataque, ficando marcados por uma perseguição que em breve ia começar, mas em troca disso ganhando uma participação numa aliança que não tem fim, que é permanente. Eles faziam isso porque parte da mensagem do Evangelho ao proclamar o arrependimento é nos fazer reconhecer o nosso estado de destitutos. A gente jura que tem alguma coisa. Eu posso não ter muito, mas o que eu tenho é meu. Isso que a gente fala quanto a posses materiais, pior ainda no coração. Eu posso não ser a melhor pessoa do mundo, mas também não sou a pior, então eu não vou abrir mão do que eu sou. Mas o Evangelho começa dizendo que eu abro mão de tudo e entrego para Cristo tudo. E essas pessoas que criam nessa mensagem do Evangelho abriam mão. Será que nós reconhecemos esse nosso estado que demanda total entrega? Será que nós estamos, para usar uma das parábolas que Jesus usa, dispostos a crer que o Evangelho é uma pérola de tão grande valor que quando a gente descobre esse tesouro, para poder comprar essa pérola, você não compra o Evangelho, tá? O termo aí é só parte da metáfora, mas você está disposto a vender tudo o que tem para poder comprar essa pérola de grande valor? Será que a gente está disposto a abrir mão de todas as outras coisas em prol de dizer: nada me move mais do que querer ver o reino de Deus realizado aqui no nosso meio, desde já e para todo sempre? Porque os opositores, a marca deles ali, aqueles que resistem ao Evangelho, a marca deles eles não estavam dispostos a abrir mão do que eles tinham, porque eles achavam que era muito precioso. Eles se achavam grande coisa e não iam se colocar numa situação onde aquele status estivesse ameaçado. Cada um dos grupos lutava entre si com o outro por hegemonia ou autoridade. Mas a igreja era um inimigo comum, eles se juntaram porque a igreja era uma ameaça muito maior. Porque no jogo, na fogueira das vaidades de quem acha que tem grande coisa, pelo menos você tem ali 2, 3, ou 10, ou 20, ou 100 lutando entre si, mas tem uma chance de ganhar. Porque todo mundo participa da mesma farsa. Mas quando chega alguém que desfaz a farsa e diz: é Deus como soberano absoluto? É o Jesus que vocês mataram em conluio e juntos?
Aí ameaça a coisa toda, coloca a coisa toda em risco, em jogo. Vocês conhecem a história do macaco com a mão na cumbuca? Aqui tem macaquinhos. Ainda não aconteceu durante o culto. O dia que aconteceu, se eu estiver pregando, eu falo para vocês, escuta, aquilo é um macaquinho aqui. Tem macaquinhos aqui nesse mato. Um jeito de você caçar macaco, eu não sei se funciona esse jeito, porque eu nunca tentei, porque não pode caçar aqui dentro. Esses animais estão preservados, são silvestres, eles têm que ficar aqui. Mas dizem que você tem que pegar uma cumbuca, com a boca fina assim, botar uma banana dentro, tá? E amarrar uma corda bem forte na cumbuca e amarrar a cumbuca num tronco. Porque o macaquinho põe a mão para pegar a banana, agarra a banana, quando tenta tirar a mão fica presa. E ele tenta tirar a banana. Enquanto a mão dele estiver segurando a banana, ele não tira a mão da cumbuca. E aí você vai e pega o macaco. O que o macaco precisaria fazer para poder fugir? Só abrir mão da banana e ele está solto. E ele fica lá segurando a banana. Eu não sei nem se é verdade, porque eu nunca tentei caçar macaco com cumbuca. Mas o ditado é esse, é como o macaco que meteu a mão na cumbuca e não abre mão da banana e vai morrer preso ali. Esses homens não queriam abrir mão da banana, nem percebiam que era uma banana ilusória. E a mão ficava presa na cumbuca. Eles também corriam o risco o tempo todo de que alguém percebesse que o rei está nu. De que alguém. Essa é outra historinha, né? A história do rei. Dois malandros resolveram enganar um rei, chegaram para esse rei, disseram que eles eram costureiros mágicos e que eles iam fazer para o rei uma roupa nova, que era feita de um fio especial, caríssimo, raríssimo, que só as pessoas inteligentes é que viam. E eles começaram a tecer uma roupa invisível para o rei. E o rei vai falar que não está vendo? Chamava os ministros e falava, o que os ministros falavam? Tá linda a roupa. Até que, num dia especial, foi feito um desfile para o rei passar, mostrando para todo mundo a roupa nova do rei. E quando o rei estava na rua passando, e todo mundo dizendo, ó, que lindo o manto do rei. Eu não sei nem dizer de que cor que é, porque parece que é furta-cor, fica mudando de cor e tudo. Uma criança olhou e falou, mas o rei está nu. É daí que vem a expressão, o rei está nu. É a percepção, é quando caem as escamas dos olhos e você percebe que aquilo que se achava que era grande coisa não é nada. E os poderes desse mundo são reis nus, que as pessoas acham, porque não têm coragem de reconhecer que estão nus, ficam acreditando num manto invisível que eles têm. E essas autoridades tinham medo. Não só eles ficavam com a mãozinha presa lá na cumbuca, porque não abriam mão do pseudo-poder que achavam que tinham, mas mais que isso. Eles morriam de medo que qualquer momento alguém gritasse, o rei está nu. E que fosse percebido por todo mundo a farsa que era o suposto controle que eles tinham de todas as coisas. Isso você nota hoje nas lutas de poder dentro da política brasileira. Todo mundo com medo de que se percebam. Então, um faz uma coisa, o outro faz um assinte maior, um poder assinta outro poder, para tentar se impor, para tentar demonstrar, porque no final das contas, está todo mundo com medo de que seja revelado que o poder que eles têm é uma ilusão. Mas todos esses poderes são ilusórios, porque o reino vindouro do Senhor Jesus Cristo é um reino que não pode ser parado, ele não é construído por mãos humanas, exceto que nós somos convidados, temos a honra de sermos convidados para sermos partícipes na construção desse reino, aqui, hoje. As pessoas, às vezes, são tão comprometidas com suas ilusões de poder, que para não perdê-las, elas estão dispostas a fazer de tudo. Não só do ponto de vista moral, mas até machucar o próprio corpo. Eu era menino
E papai estava pregando numa cidade no sul, cidade fronteiriça, se não me falha a memória, no sul do Brasil. E houve um mover muito especial do Espírito Santo de Deus, e ao mesmo tempo uma reação muito forte do maligno, e de hostes malignas e tudo. E num dado momento, depois de algumas experiências, no mínimo assustadoras, papai chegou para pregar e a igreja estava tão cheia, a igreja na qual ele ia pregar como evangelista, que resolveram botar o púlpito na praça pública, fora da igreja, e ele pregar ao ar livre. Uma grande multidão que tinha ido, porque Deus estava fazendo coisas extraordinárias ali naquele tempo de pregação, várias coisas tinham acontecido, muita gente lá. E ele pregou, e na pregação ele conclamou, é uma das cidades que caracteristicamente no Brasil, é uma das cidades onde há mais feitiçaria e esse tipo de coisa no Brasil. Já era naquela época uma cidade extremamente idólatra, com muita coisa de bruxaria, de feitiçaria, de demonismo, coisas desse tipo. Papai pregou a palavra e ao final ele fez um desafio, porque ele falou sobre, em Atos, quando eles queimaram os ídolos numa grande fogueira, depois da mensagem do Evangelho. E o pessoal resolveu fazer uma grande fogueira ali e botar fogo num monte de ídolos das religiões que eles cultuavam ali, religiões pagãs, e eles começaram a botar fogo em um monte de coisa. Mas eu não lembro, pai, me ajuda aqui, se era um homem ou uma mulher. Mulher, né? Que veio correndo, meu Deus, tirou o ídolo que pegando fogo. Era mulher? Ela veio correndo, eu era menino, ela veio correndo, e alguém da família dela provavelmente tinha se convertido e estava lá botando fogo. Ela veio correndo, gritando, não, 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 meu Deus, meu Deus. E tirou um ídolo em brasa do fogo. Abraçou e saiu correndo com ele. Ela estava tão apegada àquele ídolo, que não importava as queimaduras, não importava o risco de vida que ele representava. Ao mesmo tempo, a ilusão era tão grande que ela não percebia que se aquele ídolo fosse alguma porcaria, não estava queimando no fogo. Porque o ídolo verdadeiro não era aquela porcaria de pau ou de barro. Era o coração dela. Ela queria um ídolo que ela controlasse. E nosso Deus não pode ser controlado. Essa era a postura aqui dessas autoridades que estavam lutando para tentar manter o seu poder. Vocês já notaram como às vezes é difícil a gente mesmo abrir mão das pequenas áreas que a gente acha que tem algum poder e alguma autoridade? Como é difícil entender que ou eu abro mão e entrego tudo para Deus, ou eu estou frito. Não tem saída. Poder sobre os outros é ilusão. A cruz mudou tudo. A vinda de Jesus mudou tudo. Como é que nós vamos lidar com a mensagem do Evangelho nos tempos que vêm pela frente? Não esquece, não. Para não haver triunfalismo da nossa parte, para não haver o perigo de nos iludirmos de formas cada vez mais sofisticadas, vamos lembrar o que diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, nos versos 18 a 25, e vamos lembrar que isso é algo que a gente tem que abraçar. 1 Coríntios 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus.
Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, quanto os gentios, quanto os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que Deus nos abençoe.